Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 225 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022 e hoje é dia dos finados. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, direção de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos falar sobre os estatutos da Ordem, a automação dos serviços no site ISUEG e o nosso convidado é o membro CPCA Rui Santos e vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da OCPCA. Senhor Rui, bom dia e seja muito bem-vindo mais uma vez ao Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina, muito bom dia a todos os ouvintes, muito bom dia a todos os nossos colegas que nos estejam a ouvir através das ondas hertzianas da LAC 95.5. Muito bem, só para situar aqui os nossos ouvintes, o Sr. Rui Santos é só o único membro do CPCA que nós conhecemos que domina tão bem os estatutos da OCPCA, por isso não é a primeira vez que o Sr. Rui Santos vem ao Contas na Hora abordar os estatutos, porque é mesmo um membro que trata por tudo à volta dos estatutos e vamos então tentar perceber o que é que temos nos estatutos, porque infelizmente os nossos membros não leem os estatutos da OCPCA e precisamos de, quando em vez de trazer aqui este tema para relembrar que existe, que temos que consultar e tem que estar ali também na nossa secretária que é para a consulta permanente. Senhor Rui Santos, os estatutos são um elemento-chave para o funcionamento das organizações e temos notado que é necessário fazer algum trabalho de divulgação do mesmo. Poderia, por favor, explicar para que servem os estatutos e quais as disposições do Estatuto da OCPCA que considera indispensáveis aos membros conhecerem? Antes de mais, obrigado pelo elogio, dizer que eu sou das pessoas que conheço bem os estatutos. Efetivamente, todos os sítios onde eu trabalho e onde eu tenho uma relação, eu procuro sempre ter a informação relacionada com tudo o que diz respeito à gestão e, obviamente, os estatutos da organização que eu estiver a trabalhar são uma base. Portanto, eu costumo comparar os estatutos de uma sociedade, de uma associação, de uma ordem ou de uma câmara com a Constituição de um país. Portanto, um país tem uma Constituição e é chamada Lei-Mãe. Então, essa Constituição é que define um conjunto de regras e princípios que têm que ser seguidos por todos os seus cidadãos e as suas empresas. No caso da OCPCA, portanto, os nossos estatutos são, de facto, a nossa Constituição. Feito este pequeno preâmbulo, os estatutos devem ser lidos de A a Z, devem ser totalmente lidos e não pode ser uma leitura em diagonal. Portanto, nós temos que entender muito bem o que é a ordem, quais são os pontos importantes dos estatutos, e eu aqui vou dividir os estatutos basicamente em três partes. A primeira parte tem a ver com a governança, como é que a ordem é governada.
A segunda parte, como é que os membros podem ser membros. E a terceira parte, o que é que acontece em termos de penalizações e questões ligadas à condição de membro, caso o membro deixe de cumprir as suas condições. Assim como as benesses, obviamente, que também têm a ver com o cumprimento das obrigações como membro. Portanto, a governança em si é um ponto importante e, a nível de governança, a Ordem tem uma mesa da Assembleia Geral que coordena as reuniões das Assembleias Gerais, convoca de acordo com os estatutos e, para além disso, é responsável pelo cumprimento dos respectivos estatutos, portanto, por isso é que se chama cabeça de lista. Depois tem os conselhos, e dentro dos conselhos temos os conselhos executivos, os conselhos de inspeção e os conselhos técnicos. A nível do conselho de inspeção temos o conselho fiscal. A nível do Conselho Executivo, nós temos o Conselho Diretivo e a nível dos Conselhos Técnicos, salvo erro ou omissão, são 4 conselhos. O Conselho de Inscrição, que é o mais importante, porque é o que avalia todos os processos e determina quem pode ou não pode ser membro da Ordem. Tem o Conselho Técnico de Auditoria, o Conselho Técnico de Contabilidade e o Conselho Disciplinar. Isto a nível de governança. A nível de quem pode ser membro, portanto, há o artigo, salvo erro e omissão, 48º, que define quem pode ser membro. Portanto, essa é a parte também muito importante, que é, eu quero candidatar-me à Ordem, o que é que eu preciso ser ou ter para poder ser membro? Portanto, essa é a outra componente dos estatutos muito importante. Por último, as punições e benesses. Isso é também mais para o fim dos estatutos e tem como objetivo, portanto, informar o membro que, ok, eu vou ser membro, vou ser avaliado, a partir disso tenho os benesses ABC, mas também tenho potencialmente as punições CDE. Acho que estas são as partes mais importantes que nós temos que definir nos estatutos. Pois é, Sr. Rui Santos, há uns anos houve uma Assembleia em que foi aprovado o novo estatuto. Em que pé é que está isso? O Sr. Rui Santos tem alguma informação? Não tenho informação. Sei que quando foi criada a Ordem, foi primeiro criado um grupo dinamizador, ainda nos anos 90, salvo erro. Depois, esse grupo dinamizador deu origem à primeira comissão instaladora e que, por sua vez, deu origem à segunda comissão instaladora e que, finalmente, em 2014, deu o kick-off para a constituição da Ordem. Como qualquer associação ou como qualquer ordem, os estatutos inicialmente foram desenhados de forma a respeitar os chamados direitos adquiridos, porque a nossa profissão, antes de haver ordem, quem podia assinar contas eram as pessoas que estavam inscritas no Ministério das Finanças. E essas pessoas que estavam inscritas não tinham necessariamente os requisitos todos que foram previstos depois nos estatutos. Então, essa questão dos direitos adquiridos teve que ser respeitada. Então, houve um período transitório que, salvo erro e omissão, correu até 2017 ou 19, não tenho bem a certeza, mas, portanto, esse período transitório permitiu que todas as pessoas que cumprissem os estatutos, que não eram registados no Ministério das Finanças, e todas as pessoas que estavam registadas no Ministério das Finanças podiam ir ao site, inscreverem-se e serem avaliadas, e ao serem avaliadas tinham que passar a um cumprimento de uma formação obrigatória que eram 160 horas para os peritos contabilistas e 140 horas para os contabilistas, e depois de terem essa formação obrigatória, portanto, eles primeiro eram admitidos como membros condicionados, havia um determinado período de tempo para cumprir a formação e depois dessa formação cumprida recebiam a carteira. Portanto, isto era, digamos, os chamados direitos adquiridos e todo o passado, assim como todos os novos que na altura não estavam inscritos no Ministério das Finanças, mas que já eram colegas e já exerciam. Depois passou-se para a segunda fase, que é o período transitório terminou e passou então a haver a situação dos estagiários. De acordo com o que está estabelecido nos estatutos, quem é membro candidata-se e depois tem que ser submetido a um estágio, e esse estágio depois vai dar origem a um exame, e só depois de passar nesse exame é que ele se torna membro da Ordem. Quando foram feitos os estatutos, na altura o que existia na prática em termos de estágio eram as empresas que davam os estágios. Portanto, as pessoas começavam a trabalhar numa determinada organização e depois, ao fim de algum tempo, tinham direito a candidatarem-se à Ordem porque tinham a chamada prática. Só que a prática numa empresa não é necessariamente a prática de fecho de contas. Quando se vai para uma empresa, temos um conjunto de trabalhos e eu posso estar só no caixa, ou só nos terceiros, ou só nos estoques, enfim, posso não estar com o cenário completo. Então, tivemos que articular aqui a questão do chamado estágio em ambiente controlado e o estágio em ambiente real.
Para além da questão do chamado período transitório, também houve outra questão que era o seguinte: o grande objetivo das ordens, não é da Ordem de Angola, das ordens, é a ordem poder estar inscrita na IFAC. Que seja inscrita na IFAC, há um conjunto de procedimentos que têm que ser seguidos, um dos quais é a conformidade dos estatutos com as regras da IFAC. Então, os novos estatutos entram em conformidade com esse aspecto da conformidade com a forma das ordens serem geridas de acordo com as chamadas orientações, porque a IFAC não emite ordens, a IFAC emite orientações. Então os estatutos estarão em conformidade com o cumprimento, número 1, das leis angolanas, porque havia lá uma pequena questão que tinha que ser resolvida também e que nós resolvemos com os novos estatutos, tinha a ver com a questão de quem pode ser membro de uma ordem, e a segunda parte tem a ver com o aspecto ligado à conformidade com a forma da governança das ordens que são inscritas na IFAC, têm a certificação da IFAC. E essa governança muda bastante o conceito dos conselhos, o conceito da gestão, e passa a haver a figura do chamado CEO, portanto passa a haver a figura do bastonário e passa a haver a figura do CEO, ou Chief Executive Officer, no nosso caso em português seria Presidente do Conselho de Administração, uma espécie de PCA. Bom, e esses estatutos então foram analisados com apoio e suporte de um gabinete jurídico, foram posteriormente postos à contribuição por parte dos membros, tiveram muitos meses mesmo no site para que os membros dessem contributos, depois recolheram-se esses contributos, fez-se uma versão final, houve uma Assembleia Geral e os estatutos foram aprovados. Aprovados os estatutos, foram submetidos ao Ministério das Finanças para serem aprovados. Isto porque as ordens são de facto entidades públicas e, portanto, os nossos estatutos não podem ser aprovados só pelos membros, eles têm que ser ratificados. Foi o que aconteceu nos primeiros estatutos, foi o que aconteceu na alteração que foi feita aos primeiros estatutos e vai ter que acontecer agora com os estatutos novos. Ao que sei, os estatutos foram submetidos ao Ministério das Finanças e aguarda-se que o Ministério das Finanças proceda ao seu agendamento em discussão em Conselho de Ministros para que depois possam ser implementados e colocados em implementação prática. Sr. Rui Santos, a Assembleia que aprovou os novos estatutos foi mais ou menos em 2019, antes da pandemia. Até agora não dão tratamento um documento tão importante para os membros do CPCA? Não estará proibido no Ministério das Finanças? Bom, a nossa profissão tem tido esse problema já quando foi os primeiros estatutos, já quando foi a criação da ordem propriamente dita, nós debatemos com muitos problemas devido à insensibilidade que na altura os órgãos de gestão do Estado tinham em relação à contabilidade. De notar que nós viemos de uma economia socialista planificada, onde essa economia, a contabilidade era uma contabilidade pública. Portanto, esse espírito, durante muito tempo, apesar de já ter sido alterado na altura, legalmente, mas o espírito continuou. Então, foi arrastando. E acho que esse ainda é um pouco o que está a acontecer, porque as normas de contabilidade estão diretamente ligadas às normas de fiscalidade. E é necessário haver aqui um consenso e um acerto, e é necessário que, portanto, o Ministério, neste caso, e a Ordem, assim como outras estruturas que estejam ligadas, portanto, analisem todo o assunto antes de ser aprovado. Porque uma vez aprovado, temos que passar a ter uma nova Assembleia para voltar a alterar, tem que voltar o circuito todo de novo, a aprovação e a ratificação do Ministério. Portanto, do nosso lado, é possível que tenha havido alguma letargia, meteu-se a Covid, como sabe, a Covid no fundo atrasou-nos 2 anos e passámos a marcar passos durante quase 2 anos. Essa letargia é possível que também tenha influenciado o Ministério das Finanças na análise dos assuntos não prioritários, portanto, isto, é importante. O assunto do CPCA é muito importante, os membros do CPCA fazem parte daquele grupo dos profissionais responsáveis pela arrecadação fiscal. Quem calcula as receitas fiscais, os impostos que os cofres do Estado recebe mês a mês são os contabilistas. Um documento que permite à ordem estar alinhada às boas práticas, às regras do IFAC, fica este tempo todo e não é prioridade zero. Eu não estou a dizer que é prioridade zero. Eu não posso dar a falar em nome do Ministério das Finanças, não claro. Posso. Agora, também há uma outra. Eu aqui também vou fazer uma ligação ao Conselho de Normalização, portanto, o CCNA. O CCNA ainda não produziu, aliás, acho que produziu
documentos, mas esses mesmos documentos também ainda não tiveram a necessária análise por parte do Estado. E eu aqui estou a associar apenas, nota, eu não, como disse, não posso falar em nome do Ministério das Finanças, tampouco posso falar em nome da Ordem, porque a Ordem tem um conselho diretivo que tem por missão resolver estas questões, mas é possível que esta letargia tenha a ver com haver uma associação entre o CCNA e os novos estatutos da Ordem, e assim como as conformidades do IFAC, as conformidades que têm a ver com as recomendações do FMI, portanto isso é possível que esteja tudo ligado e provavelmente quando se analisa-se o todo e sai uma decisão in bulk completa. Estou absolutamente de acordo quando é feita a afirmação a dizer que a receita fiscal passa necessariamente pelos contabilistas que fecham contas e preenchem os documentos, sobretudo depois da criação do IVA. Antes da criação do IVA não era tão crítico, mas neste momento é crítico, é essencial, porque quem assina todos esses papéis são os contabilistas. Portanto, eu acredito, depois desta sessão, desta quarta-feira, que o Conselho Diretivo é capaz de reagir e tentar, junto do Ministério das Finanças, saber o que é que se está a passar com os novos estatutos. Os estatutos nós temos. Caso, sim, nós temos, são os novos no caso, muito bem. Senhor Rui Santos, sabemos que quer o funcionamento do SUEG, quer do site que permitem automatizar serviços da Ordem, tiveram que obedecer às normas dos estatutos. Qual a relação entre SUEG e site e os estatutos? Quando nós começámos em 2014, nós debatíamos com problemas ligados com, por um lado, o dinheiro. Portanto, o então Ministro das Finanças, o Dr. Armando Manuel, deu-nos algum apoio para que nos permitiu ter algum dinheiro, mas nós tínhamos, mesmo assim, problemas de dinheiro. E esse problema de dinheiro também tinha implicações no que diz respeito à contratação do pessoal necessário para fazer a gestão do dia-a-dia da Ordem, porque os membros dos conselhos trabalham todos em pro bono, então ficávamos na mão e dependentes da boa vontade de todos esses membros. Então tínhamos limitações na contratação do pessoal. Essas limitações, eu na altura fazia parte da missão instaladora e depois fiz parte do primeiro conselho diretivo da Ordem, e do primeiro e do segundo, e porque eu tenho algum pendor tecnológico, porque sempre estive ligado à Sistec e era uma empresa do setor tecnológico, acabei por ficar encarregue de lidar com a empresa que estava a fornecer um produto que na altura se chamava CADGEST para a gestão dos membros. Então, procurei casar os estatutos com o dia-a-dia e a forma de gerir a Ordem, tendo em conta as limitações de pessoal e tendo em conta a própria evolução tecnológica que, entretanto, ocorreu no mundo inteiro com o evento da internet. Bom, nós antes disso tínhamos as instalações nos coqueiros, tínhamos uma pequena aplicação só para gerir os membros, funcionava num sistema chamado Client Server e que não estava ligado à internet. E nós, no nosso caso, estávamos com problemas porque naquele tempo, por exemplo, faltava energia todos os dias. Sempre que faltava energia, nós nem tínhamos dinheiro para o gerador, portanto, ficávamos, entre aspas, parados. E então, uma das primeiras decisões que foi tomada foi mudar da plataforma em client-server, que é uma plataforma local, em rede local, e passar a funcionar na internet. Portanto, deixámos de ter o problema da disponibilidade do sistema. A segunda parte foi converter o que está estabelecido nos estatutos a nível de submissão dos pedidos de candidatura e o respectivo processo de avaliação. Portanto, isso foi feito. Nós temos neste momento um portal, um site, que é o www.ocpcangola.org. Nesse site há uma área lá que diz inscrições. Quando nós clicamos nessa área, nós entramos para a condição de inscrição singular ou coletiva, dependendo se estou a inscrever uma empresa ou se está a inscrever um cidadão. Quando se passa pela sequência toda, estão lá todas as instruções e todo o suporte estatutário que dá origem àquele pedido daquela informação. Portanto, o candidato é guiado ao longo do processo e diz assim: preenche este papel e está aqui o artigo dos estatutos que dá suporte a isto, e por aí fora. Depois é submetido o processo, quando ele acaba de preencher todos esses documentos e quando anexa todos esses documentos ao site, ele entra no back-office, onde há depois o Conselho de Inscrição, e o Conselho de Inscrição é esse que é constituído por membros do Conselho de Inscrição e avaliadores, portanto, voluntários. Esse Conselho de Inscrição, depois de olhar para os papéis e para os documentos, e se tiver dúvidas, liga para o candidato ou pede por escrito esclarecimentos adicionais,
e avalia o processo, que depois de avaliado positivamente, e quando eu digo avaliado positivamente é assim: neste momento, um candidato é avaliado por 3 avaliadores e 2 têm que concordar que ele tem condições para ir para estágio. No caso de uma empresa, não é um candidato individual que faz a avaliação, mas sim um grupo, uma comissão que avalia a empresa e que depois considera que a empresa está apta para poder prestar o serviço de contabilidade e auditoria. Uma vez avaliado, ele é convidado para ir para estágio, no caso do individual. No caso da empresa, fica apta para ter o alvará para poder assinar as contas. No caso do candidato individual, ele fica apto para estágio e a partir daí tem acesso à sua área privada. O portal, como disse, tem a parte de inscrição, tem informações todas ligadas à ordem, inclusivamente lá uma parte do museu, e tem então, além da parte de inscrição, tem também a componente que tem a ver com a área privada. Ele, a partir do momento em que tem acesso à área privada, toda a sua relação com a ordem passa a ser feita via área privada. É através da área privada que paga as cotas, que recebe os documentos que a Ordem coloca à disposição dos seus membros. Por exemplo, o programa Quartas na Ordem é um programa que produz documentos e esses documentos são depois anexados à área privada do membro, assim como também ficam disponíveis no portal. É através da área privada que ele se inscreve nas formações que tem que fazer ou que quer fazer e toda a sua relação passa a ser através da área privada. Quando ele se submete esse documento, recebe uma nota de pagamento, essa nota de pagamento pode ser feita através de pagamento por referência ou por transferência bancária e conforme ele escolhe uma ou outra, se ele escolher a opção de pagamento por referência, quando ele paga, o sistema automaticamente emite a fatura e manda o recibo e trata do que e considera pago aquilo que ele pagou. No caso de ele enviar o documento, a comprovante de pagamento por transferência bancária, o back-office da OCPCA tem um alerta e nesse alerta diz que há X processos para serem avaliados em termos de pagamento, tem que ir aos extratos de conta, conferir se aquele pagamento ocorreu de facto e se está lá registado no extrato de conta e se estiver, clica valida ou validado, espoleta todo o processo ligado à emissão das faturas e fatura recibo concretamente e fazer todo o registro no que diz respeito a cotas ou formações ou serviços conforme o caso. A única parte que não está feita na SUEG é a parte disciplinar, ainda não chegamos lá, portanto há de ser necessário fazer no futuro aquilo que se chama gestão de ocorrências, de forma que toda a parte disciplinar passa também a constar da área privada. Neste momento essa parte ainda não está desenvolvida. Pois é, mas Sr. Rui Santos, o problema do pagamento por transferência, isso já está anulado por causa das falsificações. Os membros submetem o mesmo comprovativo para pagar 2 meses, 3 meses. Por isso é que o sistema não é automático. O sistema permite que... Eu não sei se já está, porque eu sei que foi uma decisão relativamente recente, ou não sei se já está em prática, se já se deram essas instruções à programação ou não. Pois, agora, gostava também de referir, no entanto, que existem alguns membros que ainda não conseguiram interiorizar a simplicidade que é o facto de poderem pagar por referência. É que mecanismos tecnológicos evoluíram de tal forma que eu, neste momento, posso pagar por referência sem sair do meu gabinete. Portanto, eu peço a nota de pagamento para pagar, seja formação, seja cotas, seja até serviços, embora neste momento os serviços estejam lá muito poucos. Depois de eu receber a nota que tem lá a referência, vou ao EMIS Express e pago no EMIS Express diretamente e aquilo fica logo, simplifica todo o trabalho da OCPCA, que deixa de ter trabalho de back-office, de avaliação de pagamentos e respectivos comprovantes, e ele não recebe a fatura, recebe enquanto o back-office não validar. Portanto, eu convido os nossos colegas todos e as empresas que utilizem esse recurso, porque é de facto muito simples, muito fácil e muito prático. Portanto, e posso dizer que demorou bastante a ser implementado, porque tecnologicamente tivemos que fazer um interface com a EMIS. Agora que está feito, é de facto algo muito prático. Há mais uma questão. Sr. Rui, já voltamos para mencionar esta questão. Vamos a chamar o intervalo, está bem? Caro ouvinte, é a edição 225 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o Sr. Rui Santos, ele que é membro da OCPCA e eu vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da OCPCA. Ele está cá hoje para abordar
os estatutos da OCPCA, que muitos de nós, membros, não conhecemos. É o momento do intervalo e voltamos já para continuar a nossa conversa. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE, confiança no futuro. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Aqui, na Hora. Caro ouvinte, é a segunda parte da edição 225 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o Sr. Rui Santos. Sr. Rui Santos, por favor, pode continuar. Acho que já tinha falado que diz respeito à ordem. Estava a falar da vantagem. Há uma outra questão que é o seguinte: todos os membros têm o seu cartão de membro. E se analisarem o seu cartão de membro, constatam que há lá um QR Code. Sim. Esse QR Code dá-nos a informação sobre o membro. Ora, vamos supor que há um evento. E esse evento é um evento gratuito para quem tiver cotas pagas. O pagamento por referência faz com que eu possa entrar na minha área privada, obter a nota de pagamentos, pagar na hora por referência e logo a seguir aquele QR Code diz que o membro é válido. Portanto, se eu tentar entrar num evento em que é preciso cotas pagas, ao entrar, quem estiver a controlar a entrada, basta apontar a câmara com o leitor de QR Code para... Portanto, isso hoje existe nos celulares todos, ou praticamente todos os celulares, smartphones, têm esses apps. Eu aponto para o QR Code, diz logo quem é e dá logo a informação se tem ou não tem cotas pagas. Portanto, isso é algo que, portanto, devemos começar a usar a tecnologia a nosso favor. A nosso favor, exatamente. E é aí, de facto, que em relação aos novos estatutos, de facto, nós talvez tenhamos pecado um pouco, porque determinados processos que podiam já estar regulados nos estatutos, vamos ainda voltar a falar sobre estatutos. Portanto, nós temos os estatutos, à semelhança das constituições dos países, são as leis-mães. Mas depois há o dia-a-dia que tem um conjunto de processos, de coisas que têm que ser feitas e que não estão claramente expressas nos estatutos, porque se nós quiséssemos fazer uns estatutos com essa profundidade, os estatutos iam ter 1000 páginas, portanto não tínhamos como fazer isso. Por isso é que nos países que têm a Constituição, que é a lei-mãe, mas depois há as leis, os decretos-leis, as normas, os instrutivos, enfim, por aí fora. No caso da ordem, essa parte, vou chamar das leis, remetem-se para uma coisa chamada regulamentos. Para mim, nos novos estatutos, há determinadas coisas, sobretudo as ligadas às novas tecnologias, que podiam já estar estipuladas nos estatutos e que neste momento, não estando estipuladas nos estatutos, vamos ter que preparar regulamentos adicionais que depois vão ter que ser discutidos em Assembleia Geral e aprovados. Portanto, é um trabalho adicional que seria evitado para determinadas coisas que no meu entender, já podiam estar contemplados nos novos estatutos. Sr. Rui Santos, sabemos que estamos perto da realização do 5º Exame Nacional de Contabilidade e muitas foram as reclamações de membros que não estavam habilitados a fazer o exame e que conseguiram se inscrever. Como foi resolvido este tema? Vamos ver aqui a questão ligada ao SWEG na sua componente de formação. Quando o SWEG foi desenvolvido, não foi desenvolvido para gerir formação. É uma área muito técnica, muito específica e que tem requisitos muito próprios, com software extremamente sofisticado e caro, e que, quando se iniciou todo este processo, isso não foi considerado e nem sequer estava no plano ser feito dessa forma. Portanto, estava a ser feito, estava planeado, à semelhança dos 5 cursos que foram feitos, aquilo ser tudo controlado à mão por uma área de formação específica que, inclusivamente, foi criada uma comissão de formação apenas para esse efeito. É óbvio que, quando começou o trabalho prático, se constatou a necessidade de haver uma ferramenta de trabalho.
Então foi feita uma reunião técnica com os programadores, no sentido de saber até que ponto é que ou comprávamos uma solução nova, específica e proprietária, pagamento de licenças e por aí fora, ou então tentávamos integrar no SWAG as condições para podermos proceder a essa inscrição e a esse controlo a nível do SWAG. Então, e é aí que nós começamos a complicar tudo, porque em termos de programação, cada vez que eu coloco uma nova condição, entra naquilo que se chama N fatorial. Vamos supor que eu tenho duas condições para serem verificadas antes de determinada coisa acontecer no sistema. O programador tem que programar duas vezes, portanto, uma mais uma. Se forem 3, será 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Tem que fazer 6 condições antes de poder validar. Se forem 4 condições, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 são 24. Nós passamos a 24 condições. 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, até ir-se logo para 120 condições. Por isso é que esses softwares são mesmo muito caros. Os programadores têm que estar burilados para fazer e entenderem como é que funcionam os circuitos e, para além de terem que entender, têm que estar a falar com alguém que lhes transmita muito bem o que é que se pretende, para que eles também possam programar. Pois é, e qualquer informação mal passada começam do zero. E é mais pois, trabalho. não é só isso, é que nós logo começámos a formação, depois inventámos a formação a crédito, divide-se em prestações e paga em 6 prestações. Depois inventámos formações por módulos. Só para dar uma ideia, o membro para ser candidato ao exame tem que, número 1, ter cotas todas pagas. Número 2, tem que ter todas as formações, todas as notas de pagamento pendentes que ele não pagou têm que estar pagas. Número 3, os módulos, que são 7 módulos, se for a primeira vez, ele candidata-se aos 7 módulos. Só que quando se começou, quando isso já é o 5º exame, o que é que acontece? Alguns membros passam em 3 módulos, mas não passam em 4. Então, eles só têm que repetir 4 módulos. Então, isto complicou muito a programação. Está a ser feito os acertos, à medida que os casos vão surgindo, a programação é chamada para corrigir, mas é preciso que os colegas entendam que este problema ainda pode continuar durante algum tempo, porque cada vez que há mais condições, isto tem dado, de facto, dores de cabeça aos programadores, porque, por um lado, têm que entender como é que o processo funciona, e esse processo não tem funcionado sempre da mesma maneira. Segundo, têm que respeitar todos estes procedimentos. E isso, neste momento, já vamos em 5 fatorial. Ok, Portanto, e sem dizer que a ordem foi atacada, não é? Bom, pronto, houve também um ataque feito por um lote de IPs que veio da China, ou supostamente da China, e que perturbou também de forma séria a base de dados e que, portanto, obrigou a refazer um conjunto de elementos da base de dados e, pronto, é possível, possa ter acontecido que algumas das recuperações não tenham corrido 100% bem e que possa estar a dar a tal implicação que está a ocorrer. Alguns membros não podiam ser membros, não podiam ser candidatos, mas essa parte do não poder ser candidatos, atenção, eu aí não sou de acordo com a dizer que não podiam. A ordem só passa as credenciais de membro a quem cumprir todos esses requisitos. Isto está no regulamento da formação. Portanto, vamos assumir que aquele membro que teoricamente não cumpriu aquelas obrigações todas. Portanto, ainda tem notas para pagar, as cotas não estão em dia e ele mesmo assim vai a exame. A ordem não lhe vai dar o certificado enquanto ele não regularizar as pendências. E ainda por cima, o exame ele tem que pagar o exame. Portanto, o exame em si está pago. Ele frequenta, vai ao exame, até passa, por exemplo, mas não lhe dão a credencial, não lhe dá a cédula, até ele ter a situação regularizada. Portanto, aí não considero isso assim tão grave. O que eu considero grave é membros que querem fazer o exame e não estão a conseguir inscrever-se para o exame, porque as tais condições não estão a ser respeitadas. Então, aí eu dei uma sugestão que se criasse um mail em que todos os membros, os estagiários que estivessem nessa circunstância, enviassem para esse mail todas as evidências do seu estado, que fez o estágio em ambiente controlado, ou tem o estágio em ambiente real, que pagou cotas, ou que submeta toda a documentação, e alguém lá na OCPCA vai avaliar e vai pôr o homem disponível para fazer o exame. Portanto, essa foi a última sugestão. Como disse, são 5 fatorial
Eu vou aqui fazer uma conta muito rápida só para ver o que é que isso significa em termos de opções. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. São 120 condições que têm que ser verificadas. Isso é muita coisa. Senhor Rui Santos, o que é que dizem os estatutos sobre as inscrições? Assim, resumidamente. Acho que é o artigo 48º, portanto, os estatutos referem que há inscrições de pessoas coletivas e pessoas singulares. Basicamente, a pessoa tem que ser angolana, tem que ter a formação, tem que ter a experiência, e há lá mais 3 ou 4 papéis, ser uma pessoa idónea, tal. Bom, eu não tenho aqui os estatutos ao meu lado, mas basicamente a pessoa tem que ler esse artigo e submeter os documentos que estão nesse artigo. No caso das empresas, também tem lá toda a documentação que é solicitada para poder submeter o pedido e a sua candidatura. Muito bem. Agora, o que eu queria dar como sugestão, eu fiz avaliação de mais de 2.000 membros ao longo dos anos. Eu devo dizer que muitos membros submetem os papéis incompletos. O que eu sugiro a toda a gente é que percam tempo. Aliás, isso está na sequência toda do pedido de inscrição. Escaneiem os documentos todos, metam os documentos todos num diretório, já devidamente escaneados, e à medida que forem pedindo os documentos, anexem os documentos. Porque se não anexarem os documentos, passa logo para um processo de não aceito, porque não tem a evidência. Eu, no meu caso, em algumas circunstâncias, quando via, por exemplo, via um CV, porque as pessoas põem o BI, depois põem o CV e depois não anexam a comprovante da escola, não anexam a comprovante da empresa. Enfim, se não fizerem isso, para já duplica o trabalho no Conselho de Inscrição. Okay. E ele próprio depois tem que lá ir, tem que submeter, porque o processo, ele tem que, no fundo, reclamar que não foi corretamente avaliado ou avaliada. Okay. Então, a sugestão é que submetam todos os papéis e que cumpram, sigam aquele diretório. Há, inclusivamente, um videozinho a explicar como é que isso é feito. Muito bem. Sr. Rui Santos, e o que é que dizem os estatutos sobre os estágios? Os estatutos em si falam apenas no tempo, os estatutos atuais, porque nós temos que nos situar no tempo, no 2014, quando houve a alteração dos estatutos, e depois acho que é 2010, quando houve os primeiros estatutos feitos. Os estágios, na altura, consideravam apenas o tempo. Só que nós considerarmos só o tempo não era razão suficiente para nós podermos certificar membros, sob pena de estarmos a certificar membros incompletos, membros que não tinham a capacidade de fechar contas ou de fazer auditorias. Então, o Conselho Diretivo, e também depois isso foi submetido, já não me lembro bem em que cenário, mas com os conselhos técnicos foi, vou dizer, inventado o estágio em ambiente controlado. O que é o estágio em ambiente controlado? É um conjunto de horas em que o estagiário começa o estágio no ato da criação de uma empresa, acompanha toda a empresa no seu evoluir, quer em termos de processamento contabilístico, quer em termos de processamento pessoal, quer em termos de processamento fiscal, até ao seu encerramento como empresa. Inclusivamente, quando uma empresa começa como uma limitada ou até individual, depois passa a uma SA, portanto, todos esses procedimentos são seguidos no estágio em ambiente controlado. Na prática, esse simulador permite que qualquer estagiário fique com o conhecimento prático do dia a dia do que acontece na vida real das empresas e quando termina o curso está apto a assinar contas ou a fazer auditorias. Portanto, isso é o que... Agora, isto teve que ser refletido num regulamento. Não está nos estatutos, teve que ser refletido num regulamento. E os novos estatutos já dão um melhor enquadramento nesse aspecto. Pois é, porque nós temos membros do CPCA que dizem ter experiência em contabilidade. Então, o que é que faz exatamente em contabilidade? Não, eu cuido do cliente A, do cliente B, isso não é experiência, só está ali a tratar uma vírgulazinha do que é a contabilidade no seu dia a dia. Por isso, o estágio em ambiente controlado é um mundo, Sr. Rui Santos, começam do princípio. A empresa não existe, são eles que criam a empresa no guichê único. E são eles que tratam de todo o processo. Os primeiros lançamentos a existirem na contabilidade aprendem no estágio em ambiente controlado. Depois fazem o primeiro relatório no primeiro ano, a passagem para o segundo ano, e esta primeira empresa é uma sociedade por cota.
a passar para o segundo ano, esta sociedade por cota é transformada em uma SA, sociedade anônima, e começam novamente a tratar toda a informação. Eu, às vezes, em sede de formação, vou dizendo aos estagiários que eu tenho inveja deles, porque quando nós começamos na profissão não tínhamos esta orientação. Nós fizemos no dia a dia com vários erros. Eles hoje têm uma oportunidade única, porque o conteúdo programático do estágio em ambiente controlado, Sr. Rui Santos, é muito, muito rico. E quem passa pelo estágio nunca mais é o mesmo profissional. Nunca mais. É mesmo muito rico e ainda bem. Sr. Rui Santos, o que é que os estatutos dizem sobre a admissão de novos membros? Ele tem que submeter o seu processo. O processo depois vai para um conselho de inscrição. O Conselho de Inscrição procede à avaliação do membro. Como disse, há 3 avaliadores. No caso de ser um membro individual, 2 desses avaliadores têm que concordar. Quando eles concordam, quando os 3 avaliadores fazem a avaliação, fica suspenso o processo no secretariado da OCPCA para que o secretariado entre em contacto com o estagiário no sentido de lhe enviar então o tal convite para ser estagiário e com as respectivas condições. Isso, claro, que quando eu digo é o secretariado, bom, o secretariado apenas valida, porque o sistema informático tem mensagens pré-definidas onde tudo isso é informado e é passado para o estagiário. O estagiário depois concorda. A partir do momento em que concorda, é-lhe atribuído automaticamente um número de estagiário, porque quando ele se candidata fica com um número. Quando ele passa a estagiário, o número pode mudar. Até pode manter-se, mas também pode mudar. Então, passa a ser então um estagiário certificado pela Ordem, que tem que obedecer aos estatutos da Ordem, é regulado pela Ordem, tem que começar a pagar as tais cotas e iniciar o processo de formação. Basicamente é essa a condição. No caso de ser uma empresa, há uma comissão avaliadora, tem que ir à empresa, sentar-se com a empresa, com os responsáveis e ver se cumprem o determinado a nível empresarial, portanto, obviamente. E isso é feito depois pela comissão, por essa comissão, por esse grupo. Está bem. Sr. Rui Santos, o que é que orientam os estatutos sobre as Assembleias Gerais e a participação dos membros? A última Assembleia Geral, Sr. Rui Santos, uma participação tão fraca, menos de 60 membros. Menos de 50, eu acho que até eram 38, salvo erro em emissão, mas ok, o que se passa com a Assembleia Geral é o seguinte: a Assembleia Geral é, da mesma forma que os estatutos é a lei magna, a Assembleia Geral são as decisões magnas da Ordem. E a primeira reunião que nós tivemos 800 membros. Na altura havia das pessoas inscritas e que foram aprovadas na primeira onda, na primeira leva, eram cerca de 2.000 e tal. E, portanto, tivemos 800. Como não tínhamos quórum das assembleias, antes de mais, então, para que haja uma Assembleia Geral é necessário que essa Assembleia tenha quórum. Portanto, é necessário, primeiro, que haja convocatória com 30 dias de antecedência, publicado num dos jornais de maior circulação. No nosso caso, nós fazemos isso no jornal e também fazemos por envio através dos e-mails de todos, numa newsletter que vai para todos os membros, para os e-mails que estão cadastrados no sistema. Essa convocatória da Assembleia tem que anexar a ordem de trabalhos e deve também anexar ou disponibilizar os documentos de suporte da ordem de trabalhos. Se não houver quórum, isto significa que se não houver 50% e mais um dos membros válidos da Ordem, a Ordem reúne 1 hora depois com os membros que estiverem presentes. Ora, é óbvio que nós nunca vamos conseguir ter uma reunião com quórum. Era preciso haver um milagre para que nós estivéssemos com um quórum. E inclusivamente, nem sequer sei se existem no país uma estrutura onde nós possamos reunir com quórum, porque nós neste momento somos 5.900, vou arredondar para 6.000, e
O que se passa é que nesses 6.000 teríamos de ter um espaço com 3.001 pessoas. Não há nem sequer condições financeiras para alugar um espaço dessa natureza. Portanto, mas nós, no mínimo, à semelhança das primeiras assembleias, contamos sempre com aí uns 500. A primeira foi 800, a segunda foi 500, depois foram 400, 300, 400, 300. Mas nas últimas assembleias temos tido menos de 100 e na última acho que foram menos de 50. É necessário que os membros entendam que é nas assembleias que são decididas os pontos críticos da ordem e que, inclusivamente, se houver membros que queiram levantar assuntos à ordem, têm que, quando recebem a convocatória, escrever ao presidente da mesa, dizer, pretendo que seja discutido o assunto A ou o assunto B, além do que estiver na ordem de trabalhos. Por defeito e pelos estatutos, há 2 assembleias, uma em março e outra em novembro. Em novembro é para se preparar o plano do ano seguinte e em março é para aprovar contas dos exercícios anteriores, assim como ratificar o plano do ano seguinte. Isso, por defeito, é o que está nos estatutos, mas eu posso querer discutir, por exemplo, novos estatutos. Então, eu, como membro, solicito ao Presidente que inscreva esse ponto e o Presidente depois determinará se inscreve ou não ou se até convoca uma outra Assembleia. A nível de Assembleias também é possível convocar uma Assembleia Geral em situações que não são regulamentadas, que é o caso das Assembleias Extraordinárias, em que para isso é necessário uma determinada percentagem, que de cabeça também não me lembro, acho que é o mínimo 10%, já não me lembro, dos sócios válidos, que pedem ao Presidente para convocar uma Assembleia Extraordinária. É raro acontecer, mas pode acontecer. Os membros deverão, de facto, participar mais. Ok, Sr. Rui Santos, agora mesmo para terminar, estamos mesmo a correr com o tempo, recomendações que deixam os membros estagiários e as pessoas que se queiram filiar à nossa OCPCA. Bom, as recomendações começam primeiro por dizer que a nossa profissão está neste momento em grande demanda no mundo, e em Angola em particular também, sobretudo por causa das questões de fiscalidade. Portanto, a fiscalidade está sempre a mudar e isso tem implicações contabilísticas que é necessário ter um conhecimento contabilístico bastante bom para que se possa acomodar nas demonstrações financeiras todo esse aspecto. O segundo aspecto é a questão da IFAC e das IFRS, que nós no PGC só temos 2 das IFRS a funcionar, mais dia menos dia as IFRS vão ter que ser universais para todas as empresas de Angola. Portanto, isso vai exigir uma demanda cada vez mais técnica a nível das empresas e como tal é uma boa, quem não tiver ainda pensado na profissão e que esteja a ouvir o programa, é uma boa pensar na contabilidade como uma opção de vida, porque vai haver uma demanda muito grande. Sobre os candidatos e até os próprios membros e estagiários, eu costumo dar uma recomendação assente em 3 pontos para que os membros possam ter sucesso e possam, no fundo, regular. E isso, no fundo, aplica-se a tudo. A primeira regra que eu costumo dizer é o que eu decidi fazer, contabilidade, auditoria ou qualquer outra questão, devo saber fazer bem. Caso controlado para ensinar quem não sabe ainda completo, para aprender a fazer bem e exercer bem toda a parte de contabilidade, fiscalidade e até auditoria através do EAC. Isto é a primeira, saber fazer bem aquilo que decidir fazer, seja contabilidade, seja auditoria, seja carpintaria, serralharia, médico, o que quer que seja. A segunda regra é sistematização e organização naquilo que faz, porque o mundo está dividido em 2 tipos de pessoas. Os natos, que são as pessoas que naturalmente sabem fazer uma coisa por natureza, já está no seu espírito, no seu DNA, e os outros. Os natos representam uma percentagem muito, muito, muito pequena do mundo. Então os outros somos nós todos. Pronto, e se houver algum nato que me esteja a ouvir, eu peço desculpa, né? Mas o nato é do futebol, é nato naquilo, ou na música, ou sei lá, ou na matemática, ou no que quer que seja, são as pessoas que nascem com o dom. E há os outros que depois só conseguem fazer determinadas coisas com sistematização, organização e trabalho. A pessoa tem que ser sistemático e organizado naquilo que faz para que consiga colmatar a sua falta do dom para cumprir determinada tarefa que decidiu fazer, porque ele, se for futebolista, tem que trabalhar para ser futebolista, se for médico, tem que praticar muito para ser médico, assim como para ser contabilista tem que praticar muito. O EAC é um bom ponto de partida. E a terceira regra é trabalhar, aquilo que eu chamo queimar cebolas. Trabalho, pronto, tem que ser as 3 regras, e se cumprir as 3 regras, de certeza que vai ter sucesso.
E já agora, falando em sistematização e organização, uma das coisas é ler os estatutos, estudar a área privada e tirar partido da área privada dentro do SWAG e ir às Assembleias Gerais. Bem, faz parte do processo de sistematização. Muito bem, faz parte, sim, senhora. Senhor Rui Santos, muito obrigada pela sua disponibilidade de sempre, por estar aqui no Contas na Hora. Continuação de boa semana. Eu tenho estado a dizer, o Sr. Rui Santos é o membro, como eu disse no início, é o membro que domina os estatutos, trata por tu os estatutos da OCPCA e ainda bem, é o nosso porto seguro, mas também o Sr. Rui Santos é só aquele membro que dá-nos muita força, confia no nosso trabalho, acredita e está sempre presente no nosso dia a dia e nós temos que agradecer imenso. Uma coisa que eu nunca disse aos ouvintes do CPCA, o Sr. Rui Santos foi a primeira pessoa que eu mostrei o projeto Contas na Hora em papel em 2015. 2015, o Sr. Rui Santos recebeu o projeto em papel, tinha este projeto, é para fazer desta maneira. O Sr. Rui Santos olhou, acreditou, e 2 anos depois foi possível estarmos aqui na LAC começar a fazer o Contas na Hora, isso em 2017 já, mas o Sr. Rui Santos já tinha tido acesso a toda a informação em 2015, já lá vão uns bons anos, 7 anos. Sr. Rui Santos, muito obrigada por tudo, por acreditar sempre em nós e estar sempre disponível a nos puxar as orelhas quando necessário e a dar muita, muita força. Todos nós, volta e meia, recorremos ao Sr. Rui Santos e o Sr. Rui Santos nunca nos diz não, está sempre disponível. É uma pessoa única. Aproveito mesmo de dizer aqui para ficar registrado, é o único, é daqueles mais velhos que vale a pena ter por perto sempre. Nós agradecemos imenso, Sr. Rui Santos. Falo em meu nome e em nome do grupo que o Sr. Rui Santos conhece, que está sempre disponível a nos dar toda a força. Obrigado pelas palavras, Cristina. E sobre o Contas na Hora, efetivamente eu recebi e submeti imediatamente ao Conselho Diretivo e pronto, depois demorou, o processo interno dentro do Conselho Diretivo demorou um bocado a ser aprovado, mas finalmente foi aprovado. Foi aprovado. Portanto, e já estamos no ar há mais de 5 anos, que bom, muito obrigada. 225 sessões. 225 sessões, muitos anos a fazermos, já lá vão mais de 5 anos, sim senhora. Eu acho que o Sr. Rui Santos é mesmo padrinho do Contas na Hora, porque é a primeira pessoa que vai chegar isso ao Conselho Diretivo. Muito obrigada, Sr. Rui Santos. Continuação de bom feriado, hoje é feriado, que consiga descansar, já que o Sr. Rui Santos também trabalha muito, está sempre muito ocupado, mas consiga retirar umas horas para descansar neste dia que é feriado. Obrigado ao meu afilhado. Muito bem, eu afilhado, sim senhora, temos aqui um padrinho. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE, confiança no futuro. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. E assim chegamos ao fim da edição 225 do Contas na Hora. Já sabe, doravante, a hora 11 é a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, direção de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.